5, 4, 3, 2, 1. Eu sei o que é coletado. Me custa caro saber e aceitar, mas pelo menos eu sei. Então é uma opção consciente. Agora, quando há uma invasão, não é. Só pra você ter uma ideia, em 2020, mais de 80 mil babás eletrônicas. Então você imagina, o indivíduo compra uma babá eletrônica, põe no quarto do filho e conecta no Wi-Fi para ter a imagem no celular e etc. 80 mil foram invadidas. Então não foi que a empresa coletou, foi que um criminoso estava acompanhando o quarto da criança. Sabe que tem um site que você pode consultar câmeras de babá eletrônica que estão com senha padrão pela internet ou que estão sem senha nenhuma e que a pessoa nem sabe que aquilo está conectado na internet, às vezes deixa conectado para poder ver do trabalho e tudo mais, mas não sabe que está aberto para a rede inteira, né? Então, tem alguns sites que ficam escaneando todos os endereços possíveis, endereços IPs, vendo o que está de serviço disponível em cada IP, e aí eles identificam essas câmeras e sobem para um mapinha lá que tem uma base de dados que você simplesmente começa a ver as câmeras dos outros. E você vê sala de estar, vê quarto, vê tudo. Que doideira. Um Big Brother do crime. Porque você acessar esse tipo de informação, conteúdo íntimo, privado, com certeza questões de nudez, porque a mãe vai amamentar. A criança muitas vezes vai estar sendo trocada. Isso, além de tudo, tem questões de pedofilia. Então é muito, muito sério. E é isso. A que preço? Eu, por exemplo, auxiliei... Meu irmão acabou de ser pai, né? Auxiliei como montar babá eletrônica, etc. E nós optamos por uma offline. Ela tem um sinal de rádio para uma telinha, mas não conecta na internet. Então você tem mais segurança. Por isso que é bom conhecer. Porque você sabe o que vale a pena arriscar, como a gente faz com assistentes pessoais, etc. E o que você vai, puxa, que bobagem eu conectar na internet esse dispositivo que eu não vou usar nunca e tô criando uma baita vulnerabilidade. Sabe que um dos maiores ataques de negação de serviço, que são aqueles ataques de negação de serviço, que são ataques focados a derrubar um sistema, um site, né? Por excesso de informação que é trafegada. Então, pegam várias máquinas zumbis e fazem todo mundo ficar se conectando a um alvo e esse alvo não consegue dar conta de tanto acesso e acaba caindo por não ter disponibilidade ou de banda ou de processamento para processar tudo aquilo que está chegando. E um dos maiores da história, né, que já teve, cara, era assim, mais de 200 mil origens, né? Então, mais de 200 mil lugares mandando informação. E quando foram analisar, a maioria eram câmeras IP. Então, o cara tinha uma vulnerabilidade em um modelo de câmera IP que era muito conhecido por aí, muito usado. Então, às vezes a gente pensa, nossa, o vírus deve estar no meu computador, né? Ah, minha internet está lenta, deve ser meu computador, ou no máximo o meu roteador. E você esquece que qualquer dispositivo conectado na sua rede, como uma câmera IP, pode sim ter sido invadida e pode estar sendo utilizado por alguém para derrubar serviços ou para minerar moedas e tudo mais. Então, é muito doido pensar nisso. Tudo é um computador, querendo ou não. Você pode ter seu computador e nem imaginar que ele está sendo usado o processamento dele para fazer outra coisa, né? Vira zumbi. Essas câmeras, elas viraram dispositivos zumbis. Então, ele tem um acesso remoto a todos esses dispositivos, mas ele não quer saber do objetivo final. Ele não quer ter acesso às informações. Ele só quer o processamento. Então, ele aciona por uma ação, né? Por uma definição padrão. E aí todas funcionam juntos. Que doideira, criando um acesso a um site. Imagina isso em Black Friday. Então você pergunta o que a gente faz. Eu já advoguei para muitas empresas que sofrem ataque de negação durante a Black Friday. Concorrente tirando a outro do ar na melhor hora do ano para vender. E ele vende mais. Então olha o prejuízo. E é difícil controlar. Aí você vai ter bloqueio de acesso por IP, bloqueio estrangeiro, você vai ter algumas medidas. É muito difícil dar conta disso, porque o volume de... Você se vê numa situação de que você tem seus usuários legítimos acessando você, que você precisa prestar o serviço para eles, mas você tem uma infinidade de usuários que são os zumbis que estão acessando também. E você precisa ter um processamento que aguente tudo isso e consiga filtrar em tempo real quem é do bem e quem é do mal. Exato. Cara, é muito difícil. É uma situação muito complicada mesmo. E tem uma coisa que pô, todo mundo comentou na época, não sei se foi o Zuckerberg ou o Bill Gates, acho que foi o Zuckerberg. Foi o Zuckerberg, né? Mostrou o computador dele com uma fita adesiva na câmera do computador. Aí você fala, se esse cara tá com medo, velho. Pois é. Qual é o lance? Então, a câmera minha, mesmo estando desligada, pode alguém acessar e tá me vendo. Se o cara ganhou acesso na sua máquina, né? Se ele te infectou de alguma forma, às vezes você nem percebeu isso, foi usando um site, baixando algo piratão ou dando um clique ali. Pode ser uma infinidade de formas. Mas basicamente, se ele ganhou acesso à sua máquina, ele pode sim ter um software ali que vai acessar a sua imagem, vai gravar e vai enviar para onde ele bem entender. Meu primeiro vídeo, inclusive, no YouTube foi sobre isso, em 2017.
até hoje meu vídeo com mais visualizações. E o objetivo é justamente bater nessa tecla, porque muita gente acha que, não, eu tenho uma webcam que se a imagem dela for ligada por um software, o LED dela vai acender. Muita gente acha isso. Porque de fábrica ela funciona assim. O comportamento padrão é esse, só que a gigantesca maioria dos modelos de webcam, existe uma opção por software para desligar esse LED. Então o hacker pode invadir você e configurar a sua câmera para ela não ligar o LED e começar a te assistir em seguida. Então você nem tem como dizer, né? Essa história de que o LED está desligado, eu tô seguro. Você vê jogador então vazando uns vídeos dos caras tocando uma e tal. Tem um filme que retrata exatamente isso, é muito legal, chama Casal Improvável. A moça, ela sai para candidato a presidente dos Estados Unidos e ela tá namorando um jornalista, que é maluco, totalmente diferente dela. E ele tá exatamente nesse momento e ele é flagrado por um hacker. E o hacker vaza para ter uma interferência nas eleições. É muito legal. O filme retratou exatamente esse tipo de coleta das imagens de câmera integrada. Câmera e microfone. A questão do Mark Zuckerberg tem duas formas de encarar. Tem muita gente que me fala, mas professor, eu falo na palestra, professor, eu não sou o Mark Zuckerberg. O que o criminoso quer saber de mim? Existe esse argumento. Aí você fala, você tem família, você tem vida, você tem o mínimo de patrimônio, então de alguma forma interessa a sua imagem para uma extorsão, para ele usar isso amanhã com montagens. O dado pessoal é valioso na mão do criminoso, não importa quem seja você. Pode ser o presidente da empresa ou o estagiário. Por isso que esse tipo de privacidade, você colocar a fita na câmera integrada e no microfone integrado, são premissas que não é um exagero, né, Plata? Toda vez que a gente cai no assunto privacidade, a gente tem esses dois lados, né? Mesmo quando não é só pensando no lado de um criminoso acessando a informação. A gente fala muito disso quando está falando do controle das informações pelo Estado. Tem muita gente que defende. Não, o Estado deveria poder ler tudo o que eu falo no WhatsApp, porque se tiver um criminoso articulando um atentado ou articulando um crime, o Estado vai conseguir intervir e vai conseguir conter esse ataque. Vendo por esse lado, maravilhoso, né? Só que, cara, eu não quero que o Estado tenha acesso ao que eu falo com minha esposa, ou as fotos que ela me manda, ou algo do tipo. Eu tenho que ter direito a essa privacidade. E aí muita gente fala, não, mas quem não deve não teme. Se você está só conversando com sua esposa, não é assim. Não é assim. A gente quer ter, tem que ter nosso direito, a nossa intimidade, a nossa privacidade. E querendo ou não, é uma escolha, sim, infelizmente. Eu concordo. Eu gostaria de poder ter um artifício que só a parte de se antecipar a crime fosse vista. Mas, infelizmente, isso não existe. Todo o sistema que traz mais privacidade está trazendo privacidade para todo mundo. Seja ele o uso legítimo do cidadão que quer ter o direito de conversar com a sua esposa, trocar o nude ou o que for, seja ele o criminoso que está articulando um crime. Então... Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.